Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que tenham passado um bom carnaval, tenham descansado bastante e agora nós vamos voltar, aos nossos assuntos importantes da nossa aula. No ano passado nós vimos vários e vários assuntos sobre família dos instrumentos musicais, sobre como a música surgiu de fato, e agora esse ano a gente começa a estudar coisas um pouco diferentes, a gente começa a se aprofundar mais nas questões da música, né? A nossa aula de hoje vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou terminar de falar do nosso conteúdo da semana 2, que era sobre estrutura e forma em música, e explicar nossa tarefa dos 5 dados, para que a gente possa fazer o exercício, entregá-lo até o dia 22, e na segunda parte da aula eu vou falar do nosso plano de estudos 3. Ok, pessoal? Então vamos lá. O que ficou faltando na nossa aula do plano de estudos 2, pelo tempo, foi falar dos gêneros musicais, né? O gênero musical é uma categoria criada a partir de elementos comuns compartilhados por determinadas músicas. Se alguém diz, essa música é um samba, é um pop rock, subentende-se que a música é essa questão de esses elementos que definem esse gênero, como um violão, um cavaquinho, surdo, tantã, a música ser mais rápida, a música ser mais lenta, a música ser mais agitada, a música ser mais calma, tá? A utilização de textos que exaltam a vida das comunidades, da cultura, ou brasileira, ou norte-americana, ou afro-brasileira, ou afrodescendente, ou africana, ou europeia, e a acentuação do segundo tempo, a acentuação no primeiro tempo, a música tem uma acentuação variada, tá? Então todos esses elementos compõem, esses elementos sociais e culturais compõem o que a gente chama de gênero musical. A partir de entender, que a gente entenda tudo isso, a gente sabe que é um gênero musical. Por exemplo, vamos pegar um estilo nosso, o samba. O samba, ele tem uma acentuação no segundo tempo. E ele é o quê? Ele é um gênero musical dos instrumentos como surdo, cavaquinho, banjo, tantã. Então, todas essas características aliadas vão dar ao samba o quê? A característica de ser um samba. Então, se qualquer samba que você escutar, você vai ouvir e vai saber, não, isso aqui é um samba. Todo estilo tem suas características, seja o rock, seja o pop, seja o jazz, seja o blues, seja o reggae, seja o hip hop, seja o rap, o trap, todos esses estilos, o arrocha, o sertanejo universitário, todos esses gêneros têm estilos, e esse estilo ele precisa ser preservado para que você se mantenha dentro daquele gênero, tá? Existem algumas classificações que definem música indiana e definem música oriental, que são geográficas, tá? E outras históricas, por exemplo. Existe música barroca. O que é música barroca? Música que foi feita no período histórico que a gente conheceu como barroco, tá? Outros gêneros musicais são definidos por requerimentos técnicos ou musicológicos. Outros gêneros são um tanto vagos e podem ser criados pelos críticos musicais, como post-rock, samba rock, tá? São subgêneros dentro dos gêneros, tá bom? Outros, como música de videogame, definem a mídia que vai ser utilizada. Então, existe um gênero musical que é música para videogames. Ele é composto para aquele fim, tá? Então, os gêneros musicais eles se agrupam dessa forma. Existem várias classificações, a gente não decora todas elas, mas a gente sabe distinguir uma coisa da outra, tá bom? Então, muitas vezes isso acaba surgindo naturalmente, porque os estilos musicais são assim, eles vêm evoluindo, quando você vê, é criado um novo estilo, tá? Então, como conjunto de coisas, sejam elas de acentuação, sejam elas de instrumentos, sejam elas de estilo, é utilizado por várias pessoas, a gente pode dizer que esse grupo está formando um gênero musical, tá? Voltando ao caso do samba. Quando todos os compositores que se propunham fazer aquela música um pouco mais rápida, uma música dançada, que tinha aquela acentuação no segundo tempo, que utilizava surdo, que utilizava tantã, todos os compositores começaram a fazer da mesma forma. Então, aí surge o samba, tá? Aí surge o choro, aí surge a bossa nova, aí surgem os estilos, né, que vão caracterizar os gêneros musicais, ok? Na nossa tarefa, né, eu pedi uma coisa muito... É simples, mas se não houver explicação, ela não parece ser tão simples. Mas é muito simples. Está escrito que, a partir das nossas aulas, né, que eu queria que vocês falassem sobre os 5 Ws, certo? O que são esses 5 Ws? Os 5 Ws
eles falam com relação Então, os 5 dados, né, são perguntas que nós fazemos para chegar a alguma resposta do método científico. Então, em casa, a tarefa seria escolher um gênero musical e tentar responder os 5 dados. Ah, mas tio, Heitor, o que são esses 5 dados? Eu falo, galerinha, no 8º ano, os 5 dados são 5 perguntas. Então, são perguntas em inglês, tá? Que a gente vai traduzir. What, who, where, when e why. Traduzindo o que, quem, onde, quando e por quê. Vou repetir. O que, quem, onde, quando e por quê, tá? Então, vocês vão pegar um determinado gênero musical, da escolha de vocês, que vocês gostem, tá? E esse gênero, vocês vão tentar responder essas 5 perguntas. Exemplo, vamos lá, pega um rock. O que é o rock para você? O que é o rock? Você vai escrever. Quem são os compositores? Quem inventou esse estilo? Foram as pessoas que estavam envolvidas nesse processo de criação? Aonde foi criado esse gênero? Quando foi criado esse gênero e por que foi criado esse gênero? Vocês vão responder essas 5 perguntinhas, colocar na folha e postar no Moodle. Ok, pessoal? Bom, agora voltando, vamos falar realmente da nossa semana agora, né? Nossa semana de aula. Nessa semana nós vamos falar sobre o som e os seus parâmetros. Eu lembro que nós já falamos sobre isso lá no 6º ano, só que a gente precisa fazer uma pequena revisão para que a gente possa avançar no conteúdo. Então a gente vai voltar um pouquinho para relembrar mais rápido e relembrando a gente vai avançar, ok? Então, o som tem basicamente 4 qualidades ou parâmetros. São eles altura, duração, intensidade e timbre, tá? A altura é o primeiro parâmetro. A altura é a capacidade que o som tem de ser mais grave ou agudo, dependendo da frequência da onda sonora, medida em hertz. Tá? Hertz, né? Essa onda sonora é aquele movimento de subida e descida das ondas que criam os sons. Então, quando eu falo, sai uma onda sonora da minha caixa de ressonância, né? Que é aqui as minhas pregas vocais, e chega aos nossos ouvidos e vocês entendem esse som, tá? Então, as escalas musicais têm uma relação com a altura, tá? A escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? É uma organização dessas frequências. Por que que existe uma nota mais grave e uma nota mais aguda? Por causa das frequências. Se você pegar um medidor de frequência sonora, você vai ver que o Dó ele tem uma frequência mais grave que o Ré, que tem uma frequência mais grave que o Mi, que tem uma frequência mais grave que o Fá, e assim até o Si. Quando chega no Si, repete-se de novo o Dó, só que esse Dó, do final, ele já é uma frequência mais aguda que aquele primeiro Dó. Então, através das frequências sonoras, que são medidas em hertz, a gente consegue ter o espectro das notas, ou seja, a nota mais grave até a nota mais aguda, tá? Lembrando que os nomes das notas foram inventados por Guido de Arezzo, tá? Um monge italiano que compôs o hino a São João Batista. E nesse hino, ele colocou cada letra, cada verso do hino com uma nota musical, começando com Dó, Ré, Mi, chegando até Si, tá bom? Então, guarde essa informação porque é importante, cai em provas, cai em Enem, tá? E a gente vai falar mais sobre isso mais para as próximas aulas, tá? Voltando agora para os parâmetros do som, né? Existem outras organizações de escalas. Por exemplo, no Japão e na China, a tradição é usar uma escala só de 5 sons, que é chamada de escala pentatônica, que é Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. São só 5 sons. A nossa escala nós utilizamos 7 sons. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. A escala no Japão e na China eles utilizam Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Então por isso quando a gente pega música oriental tem aquele sonzinho habitual. Pam, pararam, pam, 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 pam. Todas elas a gente vai pensar dessa forma. Por quê? Porque eles usam essa escala de 5 sons apenas para a composição de música tradicional deles. Hoje não. Hoje já no mundo globalizado eles utilizam todas as notas musicais. Mas tradicionalmente, tá? A música oriental utiliza essa escala pentatônica, essa escala de 5 sons, tá bom? O ser humano é capaz de ouvir frequências de 20 a 20 mil Hz, tá? Abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassons.
E aí começam os sons graves. Então, abaixo de 20 Hz, infrações. Nós não escutamos esses sons, tá? A partir de 20 Hz, a gente começa a escutar como sons graves. 20, 200, 2000. Acima de 20 mil Hz são chamados de ultrassons. E a gente não escuta esses sons. Então a gente escuta esse espectro de 20 a 20 mil sons. Só para vocês terem uma ideia, o Lá central, que é aquele Lá do diapasão, do afinador, aquele que eu já mostrei para vocês, que é aquele diapasão, esse Lá, ele mede 440 Hz, que é Lá, esse Lá aqui, tá? Então só para vocês terem uma ideia do espectro que a gente escuta. Então a gente escuta de 20 Hz a 20 mil Hz. O Lá central da música é 440 Hz, tá bom, gente? E tem algumas curiosidades. Os elefantes, por exemplo, emitem sons abaixo de 20 Hz, que são chamados infrassons, que a gente não consegue ouvir. Os morcegos, cachorros e outros conseguem ouvir acima de 20 mil Hz, que são os chamados ultrassons. Por isso que o pessoal fala ultrassônico, o próprio exame de ultrassom, isso aí vem tudo de sons acima de 20 mil Hz, tá? Os aparelhos de ultrassom utilizam uma frequência variando dentro do transdutor, que é de 2 até 14 MHz, tá? Emitindo através de uma fonte que fica em contato com a pele, recebendo os ecos gerados, são interpretados através da computação gráfica. Então, os ecos, que assim como funcionam os sonários e tudo mais, de sons que quando vão e voltam, o som bate, quando essa onda sonora volta, o computador organiza essa frequência e gera a imagem. Quanto maior a frequência, maior a resolução. Conforme a densidade de composição das estruturas de fase de sinais, o som varia, sendo possível a tradução nos sons numa escala de cinza, que formará a imagem dos órgãos internos, a imagem, por exemplo, quando a mulher está grávida e faz ultrassom para ver como está o bebê. Então, os sons são mais importantes do que a gente imagina, eles têm aplicações gerais, e a gente pode aplicar, através dos princípios da música, esses sons de formas variadas, ok? Segundo parâmetro, duração. Esse parâmetro é curtinho. É a capacidade que o som tem de ser mais longo ou curto. E a sequência de sons com duração diferente que cria os ritmos musicais, tá? Então o parâmetro da duração se relaciona com o tempo. A duração de um som depende do tempo daquela vibração da onda sonora, que nos leva ao conceito de ressonância. Alguns sons possuem ressonância curta, outros sons possuem ressonância longa, tá? A música ocidental desenvolveu maneiras de grafar as durações, chamadas figuras de duração, que a gente já viu. Semibreve, semínima, mínima, tudo isso aí é uma maneira da gente escrever essa duração que ocorre o som, tá? Seja ele um som musical ou não, tá? Então esse som tem maneiras de ser escrito. Para isso que surgiu a notação musical, ok? Terceiro parâmetro, que é a intensidade. A intensidade é a capacidade do som de ser forte ou fraco. Os sons de qualquer natureza se tornam insuportáveis quando são muito fortes. Viu? Cano de carro de moto, barulho da rua. Se isso for muito forte, é ensurdecedor, tá? E se isso for muito fraco, é inaudível. Então, o que mede esses sons? É o decibel, tá? Decibel é a medida da intensidade, da força desse som. Quanto mais altos os decibéis, né, mais forte o som. Quanto mais baixo os decibéis, mais fraco o som. A gente tem hoje aparelhos chamados decibelímetros que medem essa intensidade do som. E até tem aplicativos de celular também que você baixa, se vocês quiserem ter a curiosidade de baixar um decibelímetro no celular, baixa e ele vai captar a intensidade do som no ambiente, algum lugar que vocês estejam, de algum aparelho que vocês usem, tá? Acima de 90 decibéis, eles já começam a nos fazer mal. Então a gente também tem que estar de olho na nossa audição e no cuidado com a nossa audição, tá? Acima de 90, qualquer som acima de 90 decibéis, com exposição prolongada, né, eles nos faz mal. Por isso que a gente usa aqueles protetores auriculares. Ou são aqueles fones grandões, dependendo do tipo de serviço, aqueles fones grandões, e também tem pequenininhos que são intra-auriculares que você coloca ali e protege, né, toda a sua caixa auditiva dessa interferência tão forte do som, tá? Então, um exemplo para vocês. Um ruído de uma sala chega a 40 decibéis, 50 decibéis, um escritório pode chegar a 64 decibéis, um caminhão pesado, 74, 75 decibéis, tá? Agora, um trio elétrico já passa um pouco, vai para 110 decibéis, tá?
um tráfego numa avenida com muito movimento de motos e carros e tudo mais, 120 decibéis. A turbina de um avião, ela chega a 120 decibéis. Então, cada situação vai ter uma medida de decibéis que vai ser medida através do decibelímetro, tá? A poluição sonora atrapalha diferentes atividades humanas, independente dos níveis sonoros serem agressores aos ouvidos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a poluição sonora, porque vai chegar lá na frente, quando a gente for mais velho, a gente vai ter problemas auditivos, tá? Então eu peço para vocês que sempre se cuidem, a questão do uso de fones de ouvido, tentem não colocar os fones de ouvido no volume máximo, ele não foi feito para isso e vocês também não foram feitos para isso, tá? Ele tem essa capacidade, mas a gente tem também que se cuidar, se proteger e se preservar, ok? Chegando aí ao final, nós vamos falar do timbre, que é a qualidade de diferenciar instrumentos e vozes uns dos outros. Lá no 6º ano, quando o diretor falou do timbre, ele falou que era essa personalidade do som, não é? Essa característica que o som tem. Uma voz é diferente da outra, então uma voz tem um timbre diferente da outra voz, tá? Então o timbre é isso, é a personalidade, a característica do som. Cada voz tem um timbre. Cada instrumento tocado, você vai tocar com um timbre um pouco diferente. Quando a gente consegue tocar com timbres muito parecidos dos mesmos instrumentos, a gente chama de timbrar, estar timbrando, está tentando chegar no mesmo timbre. Mas, em suma, todos os instrumentos, todas as vozes têm timbres diferentes, tá? Então, essa qualidade, né, quando uma corda, uma membrana, um tubo, é capaz de produzir sons que entram em vibração, uma série de ondas é produzidas, tá? Além da frequência fundamental que define essa nota, ou seja, aquela onda principal que a gente vai saber se é dó, ré, mi, qualquer nota daquelas, tá? Tem várias outras frequências que ficam em volta, que são chamados os harmônicos. O primeiro harmônico tem o dobro da frequência, o segundo harmônico tem 1,5 e assim por diante. Não sei, não lembro se vocês lembram, né? A gente viu um vídeo do Donald no País da Matemática, e aí ele fala da corda. Quando estica a corda, aí você toca a corda, tem um som. Se você pegar a corda pelo meio, vai ter outro som. Se você pegar a corda, 3/4 da corda esticada, vai ter outro som. Então existem os harmônicos. E quando você toca um som, vários outros sons são tocados juntos, tá? Mas existe o som principal, que é o que a gente escuta, e os harmônicos que ficam em volta. Bom, então, para a gente entender e fechar esse conteúdo, esses assuntos, a gente vai ter altura, agudos ou graves, tá? Intensidade, forte ou fraco. Duração, curto ou longo. Timbre, personalidade do som. Esse é o resumo, para que vocês entendam e não percam esse conteúdo. Algumas curiosidades, né? Nos instrumentos de corda, violão, violino, etc., quanto mais fina e mais tensa a corda for, mais agudo o som, tá? Quanto mais longa e mais grossa a coluna de ar dos instrumentos de sopro, ou seja, a produção do som, mais grave o som é produzido. As vozes masculinas são geralmente mais graves que as femininas, porque nos homens as cordas vocais que ficam aqui, né, elas são maiores e mais grossas do que nas mulheres. Então tudo na música com relação a agudo e grave é relacionado ao tamanho da onda. Então, quanto mais grossa a corda vocal, mais grave é a voz. Quanto mais fina a corda no instrumento, mais agudo é o instrumento, tá? Quando nós falamos, existem dois tipos de condução, a condução aérea e óssea, tá? Então, tanto existe a condução do ar, que nós falamos, quanto, né, todos os nossos ossos aqui, a forma da nossa mandíbula, também influencia no som que sai. Tá? Existem técnicas vocais para você mudar um pouco a posição da sua cabeça, do pescoço, para que você possa produzir notas diferentes. Então, dependendo da condução aérea e a condução óssea, você vai produzir um determinado som, quando a gente fala em cantar. E aí são as técnicas vocais que a gente estuda nos corais, estuda quando faz aula de canto individual, tá? Então isso é muito importante. E os timbres são utilizados para expressar os sentimentos, tá? Então, cada sentimento, você pode utilizar um timbre diferente. Um timbre que a gente chama também de cor do som. O som pode ser mais claro, mais escuro, mais brilhante, mais fechado, tá? Então, os timbres são muito importantes para que os compositores, né, expressem aquele sentimento que ele quer traduzir com a música. Bom, pessoal, é isso aí. Lá no Moodle tem
Tem 3 questões, tá? Sobre parâmetros do som. É só clicar lá na nossa tarefazinha. Você vai ser redirecionado pelo Forms, lá do Office. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e tenham entendido o assunto. Lembre-se, qualquer dúvida, estou à disposição. Procurem no Teams, procurem no Moodle, mandem mensagem das duas plataformas, né? E a gente vai conversando. Bom final de descanso de carnaval, bom feriado a todos vocês, né? E na semana que vem a gente se reencontra ainda online para conversar mais sobre música. Muito obrigado, fiquem com Deus, queridos.